penetrada a nossa identidade, e também Portugal, particularmente, é um país que, para além de exportar ou de serem pessoas que imigram fora do país, agora recebem também migrantes. Há muitos migrantes em Portugal, e essa dinâmica de encontro entre culturas, o que nós queremos saber hoje, o que nós queremos de alguma maneira refletir é como é que essa dinâmica de encontros entre Portugal e outros países, outras culturas, de alguma maneira se reflete na identidade nacional. Realmente esta identidade tem sido de alguma maneira penetrada negativamente, positivamente. O que é hoje para cada um, porque obviamente não todos temos a mesma noção, o que é ser português. E convidamos 2 portugueses da GEMA para partilhar conosco sobre estas noções. Portanto, iniciamos então, passo a palavra ao senhor embaixador Carlos de Sousa Amaro, que nós todos conhecemos, porque sabemos que já tem aqui alguns anos, nós já conhecemos bem, é o nosso amigo da universidade, e sabemos que é um diplomata de carreira, mas para além de ser um diplomata, também sabemos que é uma pessoa com uma imensa sensibilidade para estes temas culturais. E é por isso que ele está aqui hoje e agradecemos a sua presença. Bom dia, senhor embaixador, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Muito bom dia a todos novamente. Devo dizer que para mim é um grande prazer, uma grande honra ter esta oportunidade de me dirigir aos estudantes da Universidade Central da Venezuela, instituição pela qual eu tenho grande apreço, tendo em conta os profissionais que a Universidade tem produzido de altíssimo calibre e em diversos setores. Por conseguinte, para mim é um grande prazer estar aqui. E também queria agradecer o convite da doutora Dinha Tovar, que me deu esta oportunidade. Mas também lhe queria agradecer pelo tema escolhido, porque ajudou-me a refletir um pouco sobre também uma questão, aliás, uma questão sobre a qual eu nunca me tenho questionado. Eu devo acrescentar aqui uma nota pessoal, porque eu penso que é importante, porque, sobretudo para os luso-descendentes, porque eu também, enfim, não sou luso-descendente, mas fui imigrante. E durante o tempo que eu estive fora de Portugal, que foi parte da minha infância, parte da minha adolescência, nunca questionei o facto de que eu era ou não era português. Para mim, enfim, a questão não se colocava. E agora, quando estava a refletir sobre isto, de facto comecei a pensar porquê ou como é que eu nunca me tinha questionado, não é? E isto é importante. Por conseguinte, e sobretudo porque o período que passei fora de Portugal, naqueles anos bastante importantes e que para um jovem era um país com uma forte presença, uma forte cultura anglo-saxónica, que, como nós sabemos, tem dominado pelo menos o século XX e continua a dominar agora a parte do século XXI. E como nós somos bombardeados diariamente, talvez não tanto aqui na Venezuela, mas noutros países, também em Portugal, com uma forte cultura que domina tudo, anglo-saxónica. Eu devo dizer que, por exemplo, quando era jovem e em Portugal, ainda havia alguma presença da cultura francesa. Muitas das nossas referências académicas, muitos dos nossos intelectuais olhavam para a França, sobretudo também devido às semelhanças ou à facilidade linguística, e eram essas muitas das nossas referências, quando atualmente o inglês e a cultura anglo-saxónica
domina enfim, quase diria que minimiza qualquer outra forma cultural. Ou seja, as outras culturas têm, por vezes, alguma dificuldade em se impor. E também, voltando aqui mais ao tema, o ser português e Portugalidade. E, relativamente à Portugalidade, eu fiz um Google, devo confessar, para saber a origem da palavra. Porque, enfim, não tinha a certeza e, por aquilo que percebi, terá algumas conotações, ou terá sido, nos tempos do Estado Novo, em que pela primeira vez foi utilizada a expressão essa que tinha a ver com conotações políticas, a necessidade de defender a política colonial do Portugal de então. Mas que eu penso que, retirando o contexto em que foi criada, ou que foi a primeira vez usada, penso que ainda se aplica e se deve aplicar atualmente. Mas também devo dizer que isto da nossa Portugalidade, ou do ser português, também em conversa com o meu colega espanhol, e penso que não estar aqui a cometer nenhuma inconfidência, dizia ele que era acusado frequentemente na Venezuela, ele, embaixador de Espanha, de colonizador. E ele, a resposta que geralmente ele dava era que o melhor exemplo de país que tinha sido ocupado, colonizado, era a Espanha. Eu aqui diria a Península Ibérica. Ou seja, nós, na Península Ibérica, tivemos a presença de longa data de fenícios, gregos, romanos, do norte da África, os chamados mouros, tivemos os visigotos, os celtas, enfim, e aqui, a dada altura, a nossa história diverge um bocadinho da espanhola, ou seja, enquanto Espanha, durante vários séculos, se concentrou sobretudo na América Latina, nós, Portugal, para além da América Latina, com o Brasil, como é óbvio, não é? Tivemos uma presença muito forte e uma convivência muito forte com outras culturas que eram culturas bem estabelecidas, nomeadamente na Ásia, também em África. E daí a nossa, penso eu, que contribuiu para a diferenciação, ou também da diferenciação da nossa cultura das demais culturas. E isso, essa nossa presença, essa convivência com outros continentes e outras culturas, refletem-se ainda hoje no Portugal contemporâneo. Nós olhamos à nossa volta e posso dar os dois exemplos. O nosso primeiro-ministro, que é descendente de goeses, temos a nossa ministra da Justiça, que é, não sei exatamente se nasceu em Angola ou não, mas enfim, é portuguesa, mas é uma portuguesa de origem africana. Só para dar dois exemplos muito contemporâneos. E ninguém questiona se são ou não são portugueses. Quer dizer, culturalmente são portugueses, não é? E é este um ponto importante que eu queria fazer, que nós não, ou pelo menos eu, não defino um português pelo facto de ter ou não ter nascido em Portugal, no facto de ter ou não ter nacionalidade portuguesa. Devo acrescentar aqui que, enquanto cônsul, atribuí nacionalidades a muitos, que por serem descendentes de portugueses, adquiriram nacionalidade. Devo dizer que entre eles e eu não tínhamos
praticamente nenhuma afinidade cultural, linguística, etc. Por conseguinte, não é a nacionalidade, na minha opinião, que atribui alguma Portugalidade ou algum sentimento de pertencer, porque o sentimento de pertencer é muito importante e eu sublinhava aqui a palavra sentimento porque é a questão de sermos ou não sermos tem a ver com nós sentirmos ou não sentirmos, identificarmos ou não nos identificar. Eu penso que isto aqui tem mais a ver do que o documento que nos dá a nacionalidade ou não nos dá a nacionalidade. Isto leva-me a um outro Google que eu também fiz relativamente à Portugalidade, para ver qual era a definição dos dicionários. E então, se me permitem, e eu não quero terminar a conversa, mas só queria começar com isto. Segundo uma definição que eu encontrei num dos dicionários, Portugalidade, um nome feminino, e depois diz, em primeiro lugar, não é bem em primeiro lugar, número 1, qualidade do que ou de quem é português. Como eu acabei de dizer, isto para mim não tem a mínima relevância. Acho que já expliquei o suficiente. Pois, em número 2, conjunto de traços considerados distintivos da cultura e história de Portugal. Pronto. Eu aqui, este parece-me, enfim, com o qual, digamos, este já concordo com esta definição. E depois, em terceiro lugar, e penso que aqui é talvez a definição com a qual eu me identifique ou mais concordo, que é sentimento de afinidade ou de amor por Portugal. Pronto. Enfim, uma conjugação do número 2 e do número 3, para mim, define melhor o que é ou não é ser português, ter enfim, a Portugalidade. Depois, eu relativamente, e se calhar por agora terminava aqui para não dominar totalmente a conversa, gostaria também de ouvir a doutora Susana Reis, e muito boa noite para si, muito obrigado por participar neste encontro, é muito importante para nós também a presença de pessoas que estão tão longe e que têm outras visões, e aliás a doutora, estando em Timor, terá uma visão, penso eu, bastante importante sobre, enfim, tendo nós em conta a quantidade de cidadãos portugueses de origem de Timor, com quem eu também tive ocasião, ou muitos deles com quem tive ocasião de conhecer, enquanto cônsul-geral, e que estão a residir, esses cidadãos portugueses de origem timorense, a residir na Irlanda do Norte. Imagine-se como é que cidadãos como é que timorenses foram parar à Irlanda do Norte, mas isso fica para outra altura. Doutora, muito obrigada. Então eu fico por aqui. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Embaixador. Bem, Susana, querida Susana também é uma amiga nossa, uma amiga desta casa, da UCV. Ela já esteve aqui uma vez e trabalhou conosco, ensinou-nos como produzir materiais didáticos. A Susana trabalha nesta área de ensino de português como língua estrangeira. Ela atualmente é formadora de formadores lá em Timor-Leste, tem um projeto muito bonito, do qual também gostava que falasses um bocadinho, Susana. Era bonito nós sabermos um bocado sobre o teu projeto lá, porque é muito interessante. E pronto, passo a palavra para ela agora também dar a sua visão sobre o ser português. Bom dia, então, Susana, bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Sr. Embaixador, pela passar a palavra, e obrigada por este encontro. E é muito bom voltar a estar na vossa presença. Já tinha saudades da UCV,
já tinha saudade de ouvir, de vos ver também, porque fui muito bem recebida aí e ficaram para sempre no meu coração também. Por isso aceitei logo, assim que a Digna falou, aceitei logo, vamos a isso. E vamos ver um bocadinho o que é isto ser português. Antes de começar, eu tinha preparado aqui um pequeno texto também, com umas pesquisas que andei a fazer de leituras, e hoje em dia com o Google, que é muito mais perto. Foi interessante este convite agora, porque eu realmente estou num projeto em que nos faz pensar muito isto do ser português também. Portanto, eu estou num projeto da cooperação portuguesa, do Instituto Camões com o governo timorense, onde o que estamos a fazer é promover a nossa língua e a nossa cultura através da formação de professores. Portanto, nós estamos, é um projeto, chama-se Pro Português, de formação de formadores nacionais que, por sua vez, vão capacitar todos os professores do sistema educativo timorense em língua portuguesa. Portanto, isto é muito importante para mim enquanto portuguesa, para mim enquanto divulgadora da língua portuguesa. Portanto, e este convite veio muito a propósito desta minha missão, neste momento agora, neste outro lado do mundo, não é? Porque estamos estamos em dois lados do mundo. Na altura, quando a Digna me contactou, falou-me para eu pensar um bocadinho na questão do ser português, a Portugalidade, mas que metesse aqui no meio tudo. Ela queria também o tema do mar, e onde é que o mar estaria aqui enquadrado, e onde é que o mar entraria nesta nossa Portugalidade, o nosso ser português. Eu também, como o senhor embaixador disse, para mim esta Portugalidade é muito mais, ou se calhar é o sentimento, esta afinidade que nós temos do amor a Portugal e do amor às raízes e do amor à língua portuguesa. Eu gosto muito de dizer o amor a Portugal e à língua portuguesa, porque somos muitos países a falar português e outros tantos com amor à nossa língua também, não é? Onde temos também tanta gente espalhada pelo mundo que promovem Portugal e promovem a nossa língua pelo mundo inteiro. Isto também é um bocadinho para mim isto é um bocadinho esta Portugalidade que nós temos, todo este conjunto. E de encontro àquilo que a minha amiga, a professora Digna e a minha amiga Digna me pediu, que falasse um bocadinho do mar nesta nossa na Portugalidade, no ser português, e fui procurar, encontrei muitos textos muito interessantes dos nossos pensadores, Eduardo Lourenço, principalmente, né, que trabalhou isto muito, que é a nossa excelência para isso, mas fui buscar um bocadinho aquilo que nós temos das nossas raízes. O mar está presente na nossa Portugalidade desde sempre, não é? Desde sempre. E eu apanhei aqui alguns apontamentos que já no início de tudo, de 1147, foi por mar que começou a tomada da cidade, não é? E que tudo começou aqui. O nosso primeiro nome Porto de Escala tem a ver com o mar, né? De Portos, tem a ver com isso. Algumas curiosidades que eu retirei aqui, a grande expansão marítima portuguesa, portanto, somos responsáveis, como dizem os poetas, de dar a conhecer ao mundo outros mundos. Portanto, também tem presente o mar. E quer queiramos, quer não, uma frase que eu encontrei num dos textos que li, e uma coisa muito simples, é que metade da nossa fronteira é mar. Portanto, e nós os portugueses estamos sempre a olhar para o mar. Sempre. E o mar é quase uma atração que nós temos. Portanto, desde sempre. A nossa grande conquista foi o mar, e a nossa expansão foi o mar, a nossa abertura de fronteiras foi o mar, e foi o que nos trouxe muitas outras coisas, que nos trouxe o contacto com os outros e que nos trouxe este construído um ser português, que é uma mistura de um contacto que nós tivemos além fronteiras e com outros povos. A quem nós demos a conhecer, quem nós levámos a nossa cultura, quem nós levámos o nosso povo
e de quem nós trouxemos tanto e que nos mudou e que nos construiu e que nos fez o povo que nós somos hoje, que facilmente, e aqui um pouco um lado mais romântico, nós facilmente vamos a qualquer parte do mundo e somos aceitos e somos conhecidos e somos reconhecidos. Portanto, somos um povo que temos um pouco de contacto e raiz, deixamos um pouco de contacto e raízes em todas as partes do mundo. Portanto, e daí acho que o grande responsável nisto tudo é a nossa relação com o mar desde sempre. E voltando aqui ao mar, portanto, passando aqui e falando um bocadinho de hoje em dia, gostava de hoje em dia desta paixão do mar. Também na literatura nós temos o mar presente, e é a literatura que também nos leva, quando ensinamos o português, e na UCV, esses fantásticos professores que estão aí quando ensinam o português e na literatura portuguesa, nós temos autores, e deixem-me destacar uma que eu gosto muito, a poetisa Sofia Melo Breiner, em que tem um dos seus textos que, em As Ilhas, onde fala do mar, não é? E que aí descreve o mar como caracterizam como um dos nossos responsáveis por tudo, inclusive desta o nosso querer mais alguma coisa, aquilo que nós queremos mais. Este mar que nos traz um tal sentimento nacional, não é? E o tal sentimento nacional que liga toda a gente, não é? Aquela situação, aquilo que ainda há pouco estava a dizer o seu embaixador, portanto, não é o nascer em Portugal, é se calhar o nascer através do mar, não é? Porque o mar dá-nos aqui esta ligação, portanto é preciso conter em nós, herdar, transmitir este passado, transmitir este legado que o mar nos deixou e que os nossos antepassados nos deixaram, e fazer com que isso se transforme em sonhos e transforme aqueles como eu agora viemos para o outro lado do mundo, fôssemos à conquista, e como muitos outros de vocês, fomos novamente à conquista. Hoje em dia, se calhar é tal conquista do Quinto Império, será, como falava, será que é esta a conquista do Quinto Império? Será que estas novas gerações que saem e que vão à procura de uma nova vida, que vão à procura de um novo conhecimento, que vão à procura de novas raízes, muitas vezes, será que voltamos outra vez ao mar? É este o desígnio do ser português, é estar sempre em contacto com o mar, sempre a procurar qualquer coisa. Para mim, e deixem-me passar ler uma expressão de José Matoso, que para mim gosto muito, de José Matoso, portanto, também é um dos nossos pensadores, ou historiadores, como vocês queiram, para mim da minha preferência, em que ele nos diz: o mar fez-nos nação, com o sentido coletivo que o romantismo deu a esta palavra. Partida, ânsia ou forçosa, chegada quando acontecesse, tudo isto se preencheu um sentimento que nos poderá definir como justificação plausível do que pretendemos ser. O mar trouxe-nos a saudade. Portanto, e isto é a saudade, é o ser português, é a nossa Portugalidade, é o contacto que nos faz, portanto, tudo isto. Continuando a ler esta expressão na entidade nacional, José Matoso, e aqui sim, aqui eu acho que temos aqui a descrição da nossa Portugalidade, em que temos as rupturas familiares e afetivas dos desenraizamentos trazidos pela imigração ultramarina, tornaram-se demasiado recorrentes para deixarem de imprimir traços profundos na mentalidade de todos os que viveram direta ou indiretamente. Quem lutava contra a penúria, a fome ou a exploração, tinha de colocar a esperança num além ou num amanhã, situados num espaço ou num tempo, imaginários. Daí uma angústia de abraçar o nada ou de arriscar a morte. A necessidade de escolher ficar ou partir, para quem não queria arriscar, ir ficando,
mas com a alma de sonhar invasões, para quem partia a saudade da terra e da família. Não há dúvida que esta experiência tão comum, renovada séculos após séculos, sublimada em narrativas, poesias, romances e ensaios, se tornou a fonte de inspiração na nossa literatura portuguesa. Mas esta parte onde nos falam de ficar ou partir, arriscar, ir ficando, o partir e ficar com a saudade da família, portanto, este sentimento que nos faz esta partida através do mar. Deixar só aqui e também para não me alongar e para deixar a palavra aos alunos, que isto é para os alunos também, para eles falarem um bocadinho. Eu também fui procurar uma definição de Portugalidade. E a definição que eu encontrei diz simplesmente isto: Portugalidade é um património humano que engloba quase 300 milhões de pessoas, que da Amazónia a Timor há uma comunidade de homens cuja tradição, política, virtudes, defeitos coletivos, experiência e visão do mundo são filhos do encontro com Portugal. Será um novo desígnio desfazer barreiras entre homens e abraçar o mundo que o português criou? Será o reconhecimento de que a comunhão entre os povos de língua portuguesa deverá produzir particulares relações de solidariedade e cooperação? Continuar a considerar-se português e sentir vontade de dialogar com os seus patrícios sobre a terra base que lhes coube, da mesma maneira continuar a sentir que nunca imigram, apenas alargam fronteiras. Eu acho que isto, a Portugalidade e ser português é isso. Nunca ninguém imigra. Todos nós alargamos fronteiras. Mesmo dentro de Portugal, fora de Portugal, há um alargamento de fronteiras quando nos damos aos outros e quando construímos, cada um de nós, a nossa Portugalidade. Porque para mim também é isso. Cada um de nós tem a nossa própria Portugalidade. E isto é o meu testemunho que eu deixar para vocês hoje, num dia tão especial. Pois há muitos filhos desse encontro com Portugal mesmo, realmente. Nós somos filhos desse encontro, os alunos são filhos desse encontro e olha, que bonito isso, que ninguém emigra, fazem alargar fronteiras. Ficou muito lindo, realmente. Acho poético, lindo mesmo. Obrigada por partilhar também conosco, Susana. Agora, olha, os estudantes, esta é uma aula de cultura que tiveram hoje e que ainda falta ter, não é? Mas já a partir destas reflexões que ouviram, gostava de saber se têm algumas perguntas, tem algum comentário que queiram aqui fazer. É só dizer, digam lá, por favor. Quem quer comentar ou perguntar alguma coisa? Ninguém? Eu tenho uma pergunta. Bom, força, doutor. Bom dia, doutora Susana. O meu nome é Rainer, sou coordenador de ensino aqui na Venezuela. Já tinha ouvido falar muito de si, prazer em conhecê-la, nem que seja desta forma virtual. Susana, tinha esta pergunta, curiosidade, está em Timor-Leste, não é? Como é que o povo timorense vê Portugal e os portugueses hoje em dia? É uma curiosidade que eu tenho. Depois desta história atribulada que teve Timor-Leste, que esteve sob o domínio da Indonésia, e agora que é uma nação soberana, independente, como é essa relação entre Timor e os portugueses, Portugal, e também como é que está o estatuto, o português é a língua oficial em Timor. Como é que os timorenses neste momento fazem do português também a sua língua, a nível do dia-a-dia e tudo mais? Okay. Então, a primeira parte da pergunta, eu posso dizer o contacto que eu tenho tido e neste momento tenho sido uma privilegiada porque apesar da pandemia e de toda esta situação, a posição que eu tenho no projeto faz-me viajar por Timor inteiro. E sendo portuguesa, eu sou muito bem recebida em todo lado. E acho que isto mostra o sentimento que o povo timorense ainda tem por Portugal e pelos portugueses. Nós chegamos a qualquer lado,
eles perguntam português, portanto, perguntam-nos, identificam-nos muito, mas há realmente há uma relação de amizade muito grande, há uma relação de agradecimento também por estarmos cá, por esta cooperação, por esta ajuda, e somos muito bem acolhidos em todo lado, mesmo que muitas vezes a barreira da língua é um problema, aqui ainda, principalmente não na capital, portanto, mas no resto do território, mas basta dizer Portugal, ou no carro vem a bandeira de Portugal, vem o símbolo da cooperação portuguesa, e a forma como nos recebem é incrível. Portanto, o povo timorense adora e admira, e há uma relação muito grande de amizade com o povo português. Portanto, e isso é uma das coisas que eu vejo todos os dias no meu trabalho e na minha vida normal aqui em Timor. Em relação à língua portuguesa, há muito trabalho a fazer. Realmente a língua portuguesa é uma língua oficial, mas Timor-Leste tem várias línguas, portanto, tem duas oficiais, não é? O teto e o português, mas depois nos seus vários municípios tem várias línguas locais, em que elas estão muito presentes. A língua portuguesa é a língua do conhecimento, é uma... Eu não gosto da expressão língua de elite, mas é a língua de estudo, principalmente nas escolas CAF, que é os centros de aprendizagem, as antigas escolas de referência, que é onde há um ensino de português por todo o país, as escolas CAF, na escola portuguesa, que é uma escola de excelência aqui em Timor. Infelizmente, no ensino público timorense, a língua portuguesa só está presente a partir do 6º ano. Portanto, todo o ensino é feito em téton até ao 6º ano, e a partir do 6º ano entra a língua portuguesa. Felizmente, o Ministério da Educação neste momento está a fazer uma revisão curricular, mas há muito ainda por fazer. Portanto, o nosso projeto, o projeto onde eu estou envolvida, é muito importante porque vai de encontro a este problema que existe, de que a língua portuguesa não é ensinada desde a primária, desde o primeiro ano. Porquê? Os próprios professores não estão capacitados para isso. Portanto, nós temos professores de matemática, professores de ciências, professores de história, que não estão capacitados para dar uma aula em língua portuguesa, dar uma aula de história em língua portuguesa, dar uma aula de matemática em língua portuguesa. Portanto, não podemos ter esta promoção, né, desta língua oficial se não temos os seus professores formados nisso. Portanto, e é um trabalho ainda, existe um grande trabalho pela frente, há uma vontade muito grande, há uma vontade política muito grande para que isso aconteça, o que é muito bom, portanto, e há uma vontade muito grande também de Portugal e da cooperação portuguesa em ajudar para que isso aconteça. Portanto, agora, neste momento, as duas línguas são o teto, a língua portuguesa não é a língua de comunicação no dia-a-dia, não é, portanto, na capital temos o teto, em alguns sítios, posso dizer, por exemplo, em alguns locais, mais os mercados, inclusivamente ainda está muito presente o Bahasa, portanto a língua indonésia, ainda está muito presente, mas a língua portuguesa é uma língua de ensino, é uma língua do Estado também, portanto nas instituições públicas, todo lado é a língua portuguesa, e há realmente esta preocupação em haver esta promoção, principalmente na comunidade docente, para depois passar à futura geração. Portanto, porque eu tenho tido muito contacto, nosso projeto está sediado no IFORDEP, que é o Instituto de Formação, que promove a formação contínua de professores, e a semana passada, na viagem pelos municípios, o nosso presidente dizia que o futuro do Timor-Leste é dos jovens e das crianças que aprendem o português. Ele dizia isto. Portanto, ele dizia que o futuro de Timor está na mão destes jovens, destas crianças. Portanto, cabe a nós, nestes projetos, cabe a nós portugueses, cabe ao governo timorense também com estes projetos, em que
em dar esta ferramenta tão importante, porque é a língua que eles têm de contacto com o resto do mundo. Reparem, com o português eles contactam com todos os países de língua oficial portuguesa. Portanto, é contacto com países em todo o mundo. Portanto, e isto é muito importante, além de ser uma das identidades deles, é muito, muito, muito importante neste momento em Timor. Obrigado, doutora Susana. Bastante interessante. Doutora, Mais se alguma permite, pergunta, algum comentário, por favor? O senhor embaixador quer falar, Digna? Senhor embaixador, só queria fazer aqui assim enfim, não é bem um parênteses, mas também realçar o seguinte, em que eu entendo que o ser português e Portugalidade tem aqui, nós acabámos de falar da língua e que é absolutamente central, não há qualquer dúvida sobre isso, porque é de facto um ponto unificador, mas da minha experiência gostaria de recordar o seguinte: eu tenho encontrado pessoas descendentes de portugueses, mas eu recordo que quando foi no primeiro congresso das comunidades portuguesas, no princípio dos anos 80, 1980, que conheci um grupo de, enfim, gostaria de lhes chamar portugueses, porque eles assim se consideravam, de Malaca, e que não falavam português, mas consideravam-se portugueses, ou seja, consideravam-se diferentes dos demais da sociedade ou do país, da cultura onde viviam. E aqui queria também acrescentar o fator da religião, não é? Porque a nossa presença por esse mundo fora, nomeadamente na Ásia e também em África, deixou muitos vestígios, e um destes tem a ver devido à presença dos missionários e a ação dos missionários nesses continentes, nesses locais. E não só estes que eu referi em Malaca, mas também na Ásia, sobretudo na Ásia, em que ainda há as igrejas portuguesas, por exemplo, e que se identificam com alguns aspectos de Portugal, da nossa cultura, etc. E quero também aqui referir, por exemplo, para não só falar digamos, da Igreja Católica, mas também de outra, que a sinagoga mais importante da Holanda é a sinagoga portuguesa de Amsterdão, não é? Por conseguinte, há aí também essa ligação em que também o rabino geralmente é de origem ou descendência portuguesa. E, ou seja, há toda, digamos, uma ligação nestas situações em que não perderam totalmente os vínculos a Portugal e à cultura portuguesa, às raízes portuguesas. Por conseguinte, enfim, é um aspecto importante da nossa história, da nossa cultura, e que nos temos que lembrar que por onde passamos deixamos marcas, e eu penso que marcas bastante positivas, e que ainda hoje, como acabou de dizer a doutora Susana Reis, somos bem vistos e bem-vindos. Pelo menos essa é a minha experiência, não é? E já agora que também quero acrescentar, só em termos de Portugalidade, onde eu vou muitas vezes, aliás, a primeira vez que saí para o estrangeiro como diplomata, fui para a Polónia e não falavam a palavra de polaco, mas dizia que era português. E eles olhavam para mim e tal, e às 2 por 3 diziam Portugal. E eu dizia assim, Eusébio, Amália. Ou seja, identificam-nos a nós com estes símbolos. Estamos a falar de alguns aninhos. Imagino que atualmente, quando não há, digamos, a possibilidade de diálogo, pelo menos há o Cristiano Ronaldo, não é? A Marisa.
Estes nomes que eu referi, no caso do Eusébio, que não nasceu em Portugal, mas que é dos mais portugueses, dos símbolos portugueses mais conhecidos pelo mundo. A Marisa também tem origens de outro continente. Por conseguinte, nós somos, desculpem a expressão, somos muito maiores do que Portugal continental e ilhas adjacentes. E agora já vejo que aqui o meu amigo Dylan Pereira nos quer fazer uma pergunta. A oportunidade. Muito obrigado. Obrigada por acrescentar esse comentário. Aqui diz a Jéssica no chat, eu não tenho pergunta, mas sim um comentário. Agradeço muito o encontro para todos este assunto, porque é uma parte essencial para compreender a história e a cultura que também se transfere aos outros países que tiveram contato com os portugueses. É possível falar português sem entender essa identidade cultural tão significativa? Acho que é muito produtivo para todos nós. Obrigada, Jéssica, por perguntar. Mateus, não temos mais algum comentário? Mateus está a intervir. Mateus é o meu cão. Peço desculpa. Digna. O Dylan Pereira que levantou a mão, quer falar. Sim, bom, são uns Tem a comentários. palavra, faça favor. Obrigado, professora. São uns comentários para agradecer ao senhor embaixador pelo convite, ao Dr. Rainer pelos esforços, a você, professora, por esta agenda cultural que é enmarcada no Dia de Portugal, que sem dúvidas é importante para fortalecer os espaços de encontro de cultura entre Portugal e Venezuela, que realmente vai muito mais lá do que relações políticas, diplomáticas, senão que tem raízes na cultura e nas nossas famílias, no meu caso, os meus avós, e o meu pai português, tudo já é da Madeira, mas também é muito simples sentir esta Portugalidade em parte das nossas vidas, desde as nossas maneiras de comer, de falar, de entender, de relacionar-nos, e realmente é parte de uma fusão cultural que realmente, além do terreno político, tem grandes implicações na sociedade. Particularmente, só gostaria de deixar um comentário que para mim, um dos maiores legados de Portugal é precisamente este espírito de inclusão das comunidades na vida política portuguesa. Portugal é, sem dúvidas, um exemplo importante de democracia, de defesa e luta pelos direitos humanos. Acho que também agora, como presidente da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, Portugal tem uma grande responsabilidade a nível político internacional para evoluir na persecução dos direitos humanos, mas também nos grandes desafios que a pandemia tem legado para o mundo, e acho que Portugal é um ator importantíssimo nisto tudo. A lusofonia, acho que é um componente fundamental para esta edificação cultural, e realmente só queria agradecer a vocês pela oportunidade de participar neste encontro cultural, que acho que são as maiores fontes de reviver estes laços e a saudade, não? Aquela palavra que não tem tradução em qualquer outro idioma, que Portugal sempre tem em nós. Muito obrigado a todos e desejo-vos um bom dia a todos. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada a todos os que estão aqui e que têm interesse nesta temática e que têm orgulho em ter este encontro com Portugal e serem luso-falantes. Agora, temos uma surpresa para vocês, dos nossos alunos. A professora Concepción Franca, que é luso-venezuelana, que também tem essa Portugalidade aí dividida, ela vai fazer uma reflexão sobre também a sua Portugalidade e preparou uma atividade com os alunos, um momento musical, uma poesia, para também eles interagirem, porque esta aula é para eles. Estas atividades são para eles. Nós falamos muito com eles a explicar que não só se aprende na sala de aulas. Fora da sala de aula, nestas atividades, há muito para aprender. Ok? Então, portanto, eles vão agora participar com a professora, eu passo a palavra à professora Maria Franca.
Muito bom dia, muito agradecida, senhora professora Digna. Muito obrigada, senhor embaixador, por estar conosco, por essas palavras tão emotivas. Doutora Susana, agradecidíssima com essa explicação tão profunda, alongada do mar. Prometido, os nossos estudantes vão ver esta gravação e vamos ir um bocadinho mais além. Nós pensávamos que tínhamos explorado o tema, mas ficamos curtos, senhora professora Susana. Sim, o mar desde a fundação de Portugal. Sim, o mar, inclusive hoje. Portugal é pequenino, sim, pequenino em território físico, mas e em mar? Que futuro reserva esse mar a Portugal? Que riqueza está aí? Que poder econômico e de desenvolvimento tem Portugal? Por isso, doutora Susana, muitíssimo obrigada. Doutor Rainer, obrigadíssima por estar aqui conosco e nos vai ajudar imenso agora com a apresentação que vamos ter com os nossos jovens quase profissionais do idioma português da UCB. No meu caso, agradeço imenso que tenham dito que eu não emigrei. No meu caso, nasci aqui em Caracas, na Venezuela, um amor fortíssimo pela minha pátria, de pais portugueses, e calhou-me porque a vida é assim, viver uns 20 anos em Portugal, estudei lá, e tive que decidir, porque é uma questão de decisão, e como têm falado, como têm refletido aqui, é uma questão pessoal. Tive de decidir que fazia eu então com duas línguas, com duas culturas, eram duas vidas, não, é uma que tem a fortuna de ter o privilégio de conhecer essas culturas. E esse conhecimento, o que é gera em nós? Amor. Eu não conhecia a cultura portuguesa, conheço-a e amo-a. Então agora o que é que eu tenho? Eu tenho o bom de uma e da outra. É uma riqueza, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade enorme. Termos de cada vez conhecer um pouco mais, não só da cultura portuguesa, como da nossa própria cultura. Então, passa por aí, pelo conhecimento, esse conhecimento que nos leva a amar e esse amor que depois nos leva a ser responsáveis com tanta riqueza. O grupo do terceiro ano do Departamento de Português da Escola de Idiomas Modernos da UCB recebeu o desafio de refletir sobre 3 coisas que chegaram atreladas. As 2 primeiras, a Portugalidade, o ser português. O que é que decidiram? Vamos tentar saber. Vamos perguntar a quem sabe o que é ser português. E a isso fizeram algumas entrevistas para conhecer melhor quem é esse português. E esse português e esse mar presente na sua cultura. Então vimos os 2 lados do mar. O lado de Camões, vamos além mar, e vimos aquele outro lado que nos dá a pessoa. Salgamos o mar com tanta lágrima. Depois de fazermos isto, chegamos à conclusão, pois é, esse mar que leva ao português ao mundo e que torna esse português conhecido
pelo planeta e que traz para o seu país um bocadinho de cada uma das partes do planeta. Daí a riqueza do português e daí a riqueza do planeta ter o português. Essa imigração nos nossos meninos, pelas razões que conhecemos, é sensível e é muito empático. E dizer hoje Portugal, Venezuela hoje percebe o que é migrar, o que é que significa esse mar. Provavelmente não saímos no Santa Maria, mas temos de atravessar o mar. Eu vou deixar-vos uns minutos com um dos jovens do terceiro ano para que apresente esse raciocínio que fizeram para desenvolver o trabalho destas semanas com base nesse desafio desta tríade. A identidade portuguesa, o mar e ir ao mundo. Miguel, por favor, esperamos pelas tuas palavras. Bom dia a todos, espero que estejam bem. Podem me escutar? Escutamos sim, mas não conseguimos ver. Podias ligar a câmera, por favor? Bom, prof, acho que neste momento não posso mais. Espero que minhas palavras sejam suficientes. Bom, Tá bem. o terceiro ano, os estudantes do terceiro ano fizeram um vídeo muito importante e muito interessante, onde através de poesia, de música e de entrevistas, falamos sobre o português, sua identidade, falamos sobre a relação com o mar e a imigração. 3 temas muito importantes para a celebração de hoje do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. É um vídeo que vamos publicar em YouTube, na página do Departamento de Português. E, bom, a estrutura do vídeo começa com um vídeo introdutório feito por Eliu Alexander e Enjami Gonçalves. Depois temos uma entrevista à professora Saavedra, Alejandra Saavedra, feito por Maria Alejandra Castillo. Depois, outra colega, Irene Medina, vai declamar um poema chamado Quando Faltam as Palavras. Depois, Adriana Rojas e Wendy Lopes vão declamar também poemas sobre o mar português. Depois disso, temos uma apresentação de outra colega chamada Arli Álvares. É um vídeo sobre a migração chamado A Mala de um Português. E, finalmente, fecha o vídeo com uma canção chamada Canção do Mar, cantada por Sabrina Vergara. Bom, um vídeo muito interessante, eu espero que todos gostem. Vai ser publicado na página de YouTube do Departamento de Português. E, bom, agradeço a oportunidade de participar aqui neste evento. Muito obrigado. Prof, passo a palavra a você outra vez. Obrigado. Muito obrigada, Miguel. E sem mais demoras, peço à nossa querida Adriana que nos dê essa voz de pessoa. Adriana? Bom dia, desculpe a tardança, demora. Bom dia, Sua Excelência, Senhor Embaixador Carlos de Sousa Amaro. Bom dia, Senhora Guida de Cultura e Educação Rainer Sousa. Bom dia, Senhora Professora Susana Reis. Bom dia, Senhora Chefa do Departamento, Professora Dina Tovar. Bom dia a todos os professores. Bom dia a todos os meus colegas.
Bom dia aos demais ouvintes. Hoje é um dia muito especial, muito importante para a nossa comunidade e me alegra muito formar parte desta comemoração. Apresento-me, o meu nome é Ariana Rojas, estudante do terceiro ano. Acho que caiu a conexão, Digna. Perdemos a conexão com a Adriana, infelizmente. Pois. Não sei se alguém pode ligar-lhe, perguntar, não sei. Sim, eu ligo. Conceição, pode perguntar o que aconteceu, coitada. Ligo sim. Alicia, vem. Bem, se quiser, podemos passar a Concepção. E esperamos depois pela Adriana. Sim, perfeito. Para depois retomar. Sim. E quando acontecem estas coisas assim, estas coisas inesperadas, qual é o melhor remédio? Uma música. Não há nada como a música para curar todas as nossas preocupações, nervos e tudo. Peço ao senhor professor Rainer que, por favor, coloque a canção feita pela nossa Sabrina. Concepção, o Henrique é que nos vai auxiliar. Professor Henrique. Então, por favor, senhor professor Henrique. Adriana é aluna de Português 3 e ela vai cantar a canção do mar, não é? Sim, a canção do mar. Ok. Fui bailar no meu batel, além do mar cruel e o mar bramindo diz que eu fui roubar a luz ímpar do teu olhar. Desculpe, mas minha conexão falhou. Vem saber se o mar terá razão. Vem cá ver bailar meu coração. Se eu bailar no meu batel, desculpe, minha conexão falhou. Não vou ao mar cruel e nem me digo onde eu fui cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Agradecida, senhor professor, pelo seu apoio. Continuamos com a nossa Adriana, por favor. Desculpe. Bem, como eu estava a dizer, o mar português, especificamente, debruça-se sobre a época das navegações. Mar português, em nome de pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos se emborracharam, quantas noivas ficaram por passar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Muito agradecida, Adriana. E depois disto, de conhecermos o que é ser português e de conhecermos o mar e o mar como meio de emigração, aqui temos uma mala e eu peço novamente ao senhor professor Henrique que, por favor, nos apresente o seguinte e
último vídeo. O imigrante português está a fazer a sua mala e nela leva todos os medos e sonhos por aquilo que está por descobrir em novas terras. Além disso, leva um casaco para se proteger do frio, um livro que contará na sua própria língua histórias que acalmarão a sua solidão. Leva vinho da sua terra para compartilhar com os novos amigos. Não faltará a sua Virgem de Fátima para estar abençoado a vida toda. Leva um lenço dos namorados e outros que serão para secar as suas lágrimas, tantas que poderiam fazer um mar. Leva alegrias, vontades, tristezas, lembranças e saudades, mas, sobretudo, a esperança de ter uma vida melhor. Agradecida. Essa mala parece-se com a vossa, Susana, a senhora embaixadora, ou não tem nada a ver? Parecida. Olha, muito parecida. Bem, então, agora eu tenho uma amiga nossa que trabalha na Ucrânia, com a Embaixada de Portugal na Ucrânia, e eu tinha convidado para ela participar e interagir conosco, mas ela não pôde, estava fora da cidade. No entanto, ela fez uma canção com os alunos e mandou e compartilhou conosco, pediu para estar aqui e que elas queriam estar aqui de coração e mandavam essa canção para prestar homenagem também a este dia. Então peço, Henrique, por favor, para colocar esse vídeo da professora Nadia Spolensko, da Ucrânia. Давай Мия. Мия? А это майже А насколько она известна? во всем мире она известна. Она во всем мире Там є шума цей, дождевик. Да, Лилия, красивый цветок. Senhoras e senhores, silêncio, que se vai homenagear Amália. Ela nasceu no tempo das cerejas, no mês de julho, em pleno verão, quando o sol brilhava na água azul do Tejo, quando no céu se constelava o signo de Leão. Ela nasceu como uma qualquer criança, mas como dom que no mundo não havia paz, pois era que o mundo ainda não sabia que aquela menina nasceu para cantar. Fado cantado por Amália me abraça e me faz sentir todos os sentimentos, todas as mágoas que no amor da vida possam existir. Menina de olhos grandes e voz cristalina, que a vida inteira ao fado dedicou e conquistou o mundo e se tornou rainha. Na rainha do fado foi que o mundo
ser feliz e infeliz ao mesmo tempo, de ser fiel ao seu palco e ao seu caminho, que a foi levar para o seu brilhar eternamente. Fado cantado por Amália, me abraça e me faz sentir todos os sentimentos, todas as mágoas, que no amor da vida possam existir. Sentimentos, todas as mágoas, que no amor da vida possam existir. Fado cantado por Amália, tem tristeza que me dá prazer, com lágrimas nos olhos e eu sorrio. Bravo. É de tirar o chapéu esta entrega também desta professora moldava com alunos ucranianos. E, como diz o senhor embaixador, cá está um símbolo, Amália. Eles dedicaram este dia, neste dia nacional, o seu símbolo foi Amália. E compartilharam conosco e eu não podia deixar de compartilhar aqui. Portanto, agradecemos imensamente, então, a presença do senhor embaixador, de todos vocês, e eu queria tender uma ponte com a Venezuela e cantar uma canção brevemente venezuelana para enlaçar, né, como sempre estão vinculados Portugal e a Venezuela. Então, vou cantar uma canção, uma parte de uma canção, não vou cantar completa. Vou cantar a canção Venezuela, que eu gosto muito e que por vezes eu canto na universidade e hoje quero cantar para celebrar este dia. Então vamos lá. Diz assim: llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la mies. Siento al Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela y el rumor del llano en una canción que me desvela. El amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Gracias por estar aquí.
Muito obrigada a todos. Tenham um lindo dia. Muito bem. E olha, que lindo compartilhar este dia. Realmente foi Obrigado. mesmo. Obrigado eu. Muito obrigado. Então, Um feliz dia de Portugal a todos. obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigada e continuação do bom dia para vocês também. Igualmente, Um beijinho grande para todos vocês. Beijinho grande para o CV e para o Departamento Português aí. Doutora Susana, felicidades. Obrigada, muito obrigada, Cumprido. Prazer em conhecê-lo. Prazer.